entrou no nosso grupo, na leitura, no grupo Clube da Leitura, né? Convido você a entrar, vai ser bênção a gente aprender coisas novas, né? E uma estimulando a outra para a gente ler juntos, é muito bom, porque aí a gente vai trocando figurinha, a gente vai trazendo aqui também alguns temas sobre esse livro, aqui nos nossos devocionais nesse mês de julho. Então, peço para que vocês abrem suas Bíblias em Lamentações 3, 22 e 23. Nós vamos ler esse versículo e depois a gente vai ler Salmos 5, a partir do verso 3. Lamentações 3, 22. Diz assim: É pelas bondades do Senhor que nós não somos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E o Salmo 5, a partir do verso 3, nos declara assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então, hoje a gente vai falar sobre acordar com propósito. Nesse momento, eu quero que você feche seus olhos, que você se concentre nessa palavra, que você preste atenção, tire tudo aquilo que te traz distração, se o celular está perto, alguma coisa assim que está te trazendo preocupação. A gente vai tentar trazer a nossa mente para esse presente, para esse devocional, para o Senhor falar conosco, amém? Senhor, muito obrigada pela leitura da sua palavra, Senhor. Fala conosco, assim como o Senhor falou comigo nessa palavra, Pai, que nós possamos a cada dia mais aprender, Senhor, a nos dedicar a aprender a sua palavra, Senhor, a ter uma vida com propósito, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, nos capacita cada dia mais, Senhor, a aprender, a valorizar a nossa vida, Senhor, a estar perto de Ti, Senhor, a viver a nossa vida como um devocional, como um amor, como devoção a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, esse livro aqui é muito incrível, a gente já começou a ler hoje, então, se você não leu, compre, dá tempo ainda de entrar no Clube do Livro para a gente aprender, porque é muito importante. Então, liturgia do ordinário. Liturgia é o quê? É um conjunto de ritos e prática. E ordinário é o que é um hábito comum. Então, a gente vai falar hoje sobre como é acordar com propósito, né? Nós vivemos o dia a dia, às vezes, tão corrido, a semana que a gente nem vê, né? A gente já está no mês de julho e talvez as convocações do dia a dia, as nossas rotinas, vão nos levando para esse lugar onde o dia passa comum, né, onde a gente não percebe o que está acontecendo no nosso dia, e às vezes a gente nem consegue se conectar com o Senhor, nem consegue ali ter esse tempo de devoção, mas a gente pode incluir Deus no nosso dia a dia, na nossa prática diária de devoção ao Senhor e aprender, né, como ter um dia com propósito, acordar já com esse propósito de vida e estar atento ao que o Senhor quer falar na nossa rotina. Então, a primeira coisa é acordar devagar. Quantas de nós já acordamos assim, abre o olho, já pega o celular, já começa a ver um monte de notícia, responder as mensagens, já abre os e-mails, já vê a nossa agenda, e muitas vezes a gente nem sabe quem a gente é, né? Acabou de acordar, não está nem fazendo download de quem eu sou, o que eu sonhei, o que está acontecendo, né? Aquele dia a gente já começa bombardeando a nossa mente de informações, de coisas que temos para fazer, e isso vai refletir durante o dia a dia, né? Vai refletir nas coisas do cotidiano ali, como a gente acorda. Então, o primeiro passo para ter um dia, acordar com propósito, é acordar devagar, é abrir os nossos olhos, é sentir, né? Agradecer ao Senhor, é consagrar esse dia, é trazer a sua mente para aquele presente, é perceber que você, nossa, acordei, né? Tive a oportunidade de ter mais um dia aqui com o Senhor e já começar a respirar, a trazer a sua mente ali para aquilo que você tem que fazer e não já acordar, já olhando o celular, já, sabe, brava, às vezes já acorda de mau humor, já fala, ai, meu Deus, nossa, dormi pouco, tá, meu Deus, tem tanta coisa para fazer hoje.
Então, o primeiro passo é a gente se concentrar nesse acordar, é abrir os olhos ali com gratidão, já convidando o Senhor para o nosso dia a dia, já apresentando ali, consagrando, né, o nosso dia, desacelerando a nossa mente, porque a gente acabou de acordar. Se a gente acorda, já pega o celular ali, já tem um monte de estímulos, aí você já está vendo o quê? Uma pessoa ali no Instagram tomando um café na padaria, já está vendo alguém assim fazendo uma corrida, e você olha para a tua agenda e fala, nossa, eu vou ter que comer aqui uma tapioca, né? Talvez não tenha nenhuma mussarela, mas glória a Deus por isso. E trazer para o teu contexto, assim, aquela gratidão para o Senhor, né? Focar naquela sua vida cotidiana ali, no seu extraordinário, no seu ordinário, é fazer disso de uma gratidão. Talvez não tenha hoje aquele café completo ali, mas tem o que tem, o Senhor proveu, aquele dia ali, nós já começar agradecendo ao Senhor por isso, né? E o livro fala assim que a gente precisa desacelerar e prestar a melhor atenção para se conectar com o nosso Criador. Então, olha que incrível, né? Já acordar se conectando com Cristo, pedindo para o Senhor, Senhor, me dá aqui, né, direção, tudo aquilo que eu tenho que fazer. Já reconhecer o amor de Deus nessas primeiras horas do nosso dia, declarando, olha, eu sou amada pelo Senhor, nossa, eu sou filha de Deus, eu tive a oportunidade aqui, mesmo meio sonolenta, receber essa porção de amor do Senhor. Então, isso já é a primeira dica para que amanhã, quando você acorde, você já desacelera a sua mente, já começa a manifestar o poder de Deus ali com profunda gratidão para consagrar esse dia com propósito. E o segundo passo é pequenos momentos do dia. Muitas vezes a gente está tão acelerada que a gente nem. Se eu perguntar aqui, o que vocês almoçaram hoje? Ah, talvez o almoço eu lembro, mas o que você tomou de café da manhã? Ah, nem lembro. O que você jantou ontem? Não sei. Né? Momentos do dia que vão passando desapercebidos na nossa rotina, que muitas vezes nós somos engolidas por ela. E nesse momento, os pequenos momentos do dia que a gente nem consegue trazer o Senhor para essa rotina, né? E muitas vezes são partes tão pequenas que a gente vê a presença de Deus, a gente vê o quanto o Espírito Santo quer nos ensinar a nos dedicarmos ali nesse momento do dia, a estar atenta à voz do Senhor. E um exemplo que aconteceu aqui há minutos atrás, né? Hoje meu marido está de folga, e ele falou, não, fica tranquila, pode trabalhar, vou fazer a janta aqui, fica tranquila, vai para o devocional. Aí tá bom, terminei de trabalhar, fui dar uma olhadinha, né, para ver se realmente, vocês sabem como é homem, né, se vou fazer 3 dias depois. Aí fui dar uma olhadinha assim, aí olhei, a cozinha tava ok, a janta tava funcionando lá, né, tá fazendo um arroz, um purê, colocou coisa, uma mistura na carne. Aí eu olhei a pia, furacão, gente. Falei, Senhor, põe tua mão, porque o homem na cozinha não é que nem a gente, né? Já vai lavando, já vai. Aí o Senhor já me falou, ele tá no tempo dele, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. É o momento dele, esse momento do dia a dia. Foca no final. Foca que a janta vai estar pronta, né? Aí eu falei assim, então, aí só dá uma organizada, né? Dá uma lavada aqui, não, fica tranquila, pode ir pro devocional, quando você sair, vai estar tudo bem. Então, assim, pequenos momentos que já mudou. Eu já até falei assim, você vê como que é corrido fazer janta, né? É preparar tudo aqui ao mesmo tempo, é lavar a louça. Ele, não, eu vi, é muita coisa, porque assim, quando ele chega já tá tudo pronto, né? Não viu o processo. O quanto esses momentos também tá ensinando ele, mas tá me ensinando a não ter o controle de todas as coisas, a não querer fazer do meu jeito, a ir lá e falar, você tem que ir já lavando a louça. Eu só falei, dar uma organizada aí depois. Mas o senhor já me ensinando, né, que eu preciso também não estar no controle de tudo, eu também preciso permitir que seja cuidada, né? E como é bom, né, valorizar esses momentos. E a gente não tem essa tendência de prestar atenção nos momentos do nosso dia a dia. A gente já vai nessa loucura, né? E o livro fala que hoje é o campo do treinamento do que eu creio e de quem eu adoro. Onde está o nosso coração, né? Hoje é a oportunidade de eu fazer diferente. Hoje é a oportunidade de eu consagrar o meu dia, de eu preparar as refeições com gratidão. Senhor, obrigada por essa refeição. É de lavar uma louça ali no simples, mas já consagrando ao Senhor, já orando, já clamando, já, Senhor, apresenta aqui meus inimigos, Pai, põe tua mão. É o organizar a cama, começar uma atividade de terminar
mas já se conectando nesse pequeno momento das atividades do nosso dia, chamando a presença de Deus, lembrando de Jesus, trazendo ele para a nossa rotina e nos desconectando daquilo que vai trazendo essa ansiedade, esse medo, essa aflição, e a gente vai perdendo as prioridades do nosso dia e também a presença de Jesus, né? Então, nós precisamos aprender a ser transformadas nessa rotina pelas boas novas de Jesus e suas verdades grandiosas. Nessas pequenas atividades, a gente aprende a grandiosidade de Jesus, né? Como a gente pode passar esse dia ordinário em Cristo, é como a gente vai passar a nossa vida inteira cristã. Então, é como a gente faz esse ordinário, como que a gente faz essas pequenas coisas no dia a dia, tentando ali desacelerar, tentando ser grata no nosso dia a dia, na nossa pequena rotina, na nossa vida simples, mas agradecendo ao Senhor. O terceiro passo de acordar com propósito é colocar Deus no meu dia, ou seja, orando, pedindo ajudas nas minhas decisões, consagrando aquele dia, estar atenta, né, e vigiando com as nossas atitudes. Isso tudo é o quê? É um hábito e uma prática. Tudo aquilo que a gente faz com hábito, a gente cria aquele ritual, a gente vai se aperfeiçoando, né? É igual lavar uma louça. A gente já tem a prática, né? É bem rapidinho. Nossa, já lavou? Porque é um hábito. Todo dia você fazendo aquilo, em 15 minutos você já resolve. Quando a gente começa ali nas primeiras contatos com a louça, a gente demora, né? Até eu lembro da minha mãe falando, nossa, começa organizando aqui, primeiro os copos, depois os pratos, vai por todo um ritual que hoje a gente faz até de olho fechado. Mas esse hábito, essa prática, ela vai se moldando no nosso dia a dia e a gente vai tendo essa prática, né? Vai ficando melhor, vai aperfeiçoando. E buscar ao Senhor também é um hábito, também é uma prática, também é um ritual. Nós acordarmos e consagrar o nosso dia ali ao Senhor, já pegando a nossa Bíblia, já, olha, tem 15 minutos aqui, mas eu já vou ler um salmo, já vou falar com o Senhor, já vou. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesse dia? A primeira hora do nosso dia já dedicar ao Senhor. Isso é acordar com propósito. Ah, Amanda, mas eu não tenho tempo, não. Porque eu já acordo aqui na loucura, já é um monte de coisa para mim fazer. Então, assim, organização é a prática do negócio. Se todo dia a gente fizer 1%, no final da semana a gente vai olhar e vai falar, nossa, já deu sim, já deu uma grande parte aqui. 1% todo dia bem feito, e aos poucos essa prática vai aumentando e isso vai se tornando aquele hábito que você já não vai mais conseguir acordar nesse desespero, já pensando nas coisas que você tem que fazer, mas acordar com calma, desacelerando a sua mente, convidando ao Senhor, consagrando Ele para o teu dia. E muitas vezes, né, a gente não quer ficar no tédio. Ela também vai falar dessa parte. O quanto a gente não está acostumado a ter tédio. A gente não quer ter uma vida chata. Quem quer que ter uma vida chata? A gente não quer que no nosso dia a dia esteja esse espaço, né, de ficar só com a nossa presença, de ficar ali com os pensamentos. Então, eu estou sempre olhando alguma coisa no celular, ou eu coloco uma música, mas eu nunca estou ali totalmente disposta a ficar comigo mesma, a ficar com os meus pensamentos, a entender, né? Isso é autoconhecimento também. Então, muitas vezes a gente precisa também ter essa pausa, fazer essa higienização do celular, de se conectar com você, de prestar atenção, de estar atenta àquilo que o Senhor quer falar com você, porque muitas vezes a gente está tanto querendo falar com as pessoas, respondendo mensagem, e a gente não consegue ficar no silêncio. O silêncio torna uma coisa entediante. Eu sempre preciso de um estímulo, eu sempre preciso de uma TV, eu preciso ali de uma música, ou do celular, ou de alguma outra ferramenta, porque a gente não consegue mais ficar nessa solitude, né? Ficar um pouco em silêncio, né? Se concentrar ali no seu dia a dia, né? Observar as coisas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nem no nosso próprio lar a gente está tão sobrecarregadas de informação que nem o tédio a gente não está mais acostumada. E o quanto é importante a gente acessar esses pensamentos, o quanto é importante a gente se concentrar nisso. Não, calma, respira, né? Eu
atendo várias pessoas e muitas vezes eu tenho que ensinar elas a respirar. Você desaprendeu a respirar? Não, eu não consigo. É uma coisa assim que falta o ar. Não, então vamos aprender aqui. É o exercício de aprender a respirar, a oxigenar o cérebro. E muitas vezes a gente não consegue, porque a gente está nessa ansiedade, nesse dia a dia, e é isso que o inimigo quer, roubar a nossa alegria do dia a dia, do cotidiano, roubar a nossa conexão com Deus, né? E nos fazer o quê? Sempre essa insatisfação, essa loucura que parece que a gente está correndo uma maratona, né? Então a gente precisa corrigir esse hábito, a gente precisa desacelerar e ter essa sensação, né, de quietude, de permanecer ali um pouco em silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo, né? E contemplar as coisas do nosso dia a dia, porque às vezes o dia passa corrido e a gente nem contemplou ali, nossa, deixa eu ver como que é um pouco ali fora, deixa eu olhar para o céu, né? Deixa eu ver a natureza. Não, a gente está sempre nessa coisa aqui, uma inquietude, né? Uma ansiedade, e a gente não percebe o quão maravilhoso é a nossa vida, né? O quão grandioso é as nossas tarefas do dia a dia, o simples que o Senhor está ali falando conosco também. Mas o que a gente precisa, que é o quarto ponto que eu vou trazer aqui, é uma transformação, né? Em Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o Senhor está nos falando aqui? Que a gente precisa dessa transformação, a gente precisa dessa transformação na nossa mente. A fé faz isso, né? A fé cristã, ela vai nos transformar, o Espírito Santo vai nos ajudar a nos moldar, a transformação diária, todo dia renovar a nossa mente, todo dia pedir, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? A perfeita e agradável vontade de Deus no meu dia a dia, porque no final, o que vai contar? É o dia simples da vida, né? É a correria ali que a gente vai vivendo. Isso vão ser as memórias que nós vamos construindo, e isso vai ser uma vida extraordinária. O simples, né? É você arrumar uma mesa, é você sentar ali com a sua família, fazer uma refeição junto. Isso tudo está se perdendo, né? Isso tudo está cada um num canto, ninguém conversa. A gente até desaprendeu a olhar no olho, a conversar com as pessoas, tendo essa troca, a ficar ali aqueles minutinhos no abraço, a gente já abraça, não, tá bom, vamos, tá corrida. Então, isso tudo a gente precisa do quê? Dessa transformação. E a gente só consegue com a renovação da nossa mente através do Espírito Santo. É transformar a nossa mente para a gente experimentar isso de novo, né? De trazer esse aconchego, de estar presente na vida daquela pessoa, das pessoas que fazem parte da nossa vida. E o inimigo tem tentado silenciar isso, ele tem tentado roubar essas práticas, né? Enquanto é importante a gente ter essa consciência, né? E fazer esses novos hábitos, né? E ser assim, constante. Essa constância vai nos levar a esse lugar. Então, os hábitos, eles precisam começar com pouco, em algum lugar, ficando sentado, orar, ouvir o barulho aqui das ruas, entender que, às vezes, essas coisas bagunçadas, quando a gente começa a organizar, a gente vai organizar nosso interior também. Então, é dobrar uma roupa, é lavar a louça, é esticar a cama, tudo isso já consagrando ao Senhor, e tudo isso vai fazer a gente glorificar ao Senhor e ter essa vida com propósito, acordar com esse propósito, né? Trazendo a presença de Deus para o nosso dia. E muitas vezes a gente vai se perdendo. Então, o que a gente precisa fazer é uma organização. Uma dica aqui é listar, né? Listar todas as coisas que vão ali te incomodando, hábitos seus que foram se perdendo, e às vezes a nossa casa está mostrando só o nosso interior. Então, essas coisas bagunçadas, as coisas que vão ali ficando, a gente vai acumulando muita coisa também. Isso tudo vai deixando a gente o quê? Ansiosa, vai deixando a gente bagunçada também. Então, assim, fazer uma lista, né? Ah, senhor, me ajuda aqui. O que eu preciso dar? O que eu preciso jogar fora? Organizar aqui, que vai fazer o meu dia também ser mais
organizado, vai ser um dia com propósito. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu tenho que organizar a casa, eu preciso trabalhar, fazer um monte de coisa, eu não consigo, né, ter esse momento. Então, assim, comece organizando, preciso organizar aqui o guarda-roupa, né, já vai declarando ali ao Senhor, Senhor, o que eu preciso jogar fora, que não faz mais bem, que eu preciso abençoar a vida de alguém com essas coisas, que às vezes a gente está tão acumulada de coisas que a gente não precisa. E tudo isso você vai abençoar a vida de outra pessoa e vai organizar a sua mente, a sua casa e vai te trazer essa tranquilidade, essa paz, né? Muitas vezes a gente vai se acumulando ali de coisas que realmente fazem parte da nossa história, mas tem coisas que não faz mais sentido e começa a trazer essa desorganização mental também. Você fica muito tempo lá organizando a casa e não consegue ter um tempo de qualidade com o Senhor. Não consegue ali focar nesse presente, em estar atento à voz de Deus, estar ali derramando mesmo, né, o seu óleo ali na presença de Deus, se enchendo dessa presença. Então, assim, faz uma lista. Senhor, que hábitos que eu preciso mudar? Né? Que coisas que estão roubando tanto meu tempo que eu preciso agora organizar para ter um dia com propósito, acordar já nessa organização, nesse contentamento, consagrando assim o meu lar, a minha casa e tendo esse tempo de qualidade com o Senhor. E eu quero ler também aqui com vocês Lucas 4:18. Lucas 4:18 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que anunciar essas boas novas. A gente tem que estar ali, ó, falando, olha, Senhor, eu estou aqui, eu estou organizando a minha casa, estou consagrando o meu dia, eu estou vendo a sua presença, eu estou sendo ensinada e eu quero anunciar isso no meu dia a dia, mostrar para as pessoas o seu perdão, o seu amor, a sua graça e não perder tempo, né? Porque a gente vive uma vida corrida, a gente vai se perdendo em meio às nossas atividades e a gente acaba ficando tão cheia dessas coisas que a gente vai perdendo mesmo, né? Isso tudo vai atrapalhando, vai nos enchendo, é onde a gente vai se afastando ali da presença de Deus. E a nossa vida é uma vida com propósito, né? De anunciar essas boas novas, de falar, ó, eu comecei a mudar aqui o meu dia a dia, eu comecei a convidar a presença de Jesus, isso aqui foi transformado nas pequenas atitudes, eu comecei a ver a glória de Deus. E isso vai impactando a vida de outras pessoas. E uma parte do livro aqui que me chamou muita atenção, que eu quero deixar para vocês e para quem não leu e não comprou o livro e quiser entrar no nosso clube, é um pequeno, deixar aquele gostinho de quero mais, que fala assim, e a cada novo dia está arrodeado aqui meu coração precisa jogar. Eu estou vivendo essa vida, aqui está bem aqui na minha frente. Está aqui em que meus casamentos são difíceis, está aqui em que não estamos vivendo como deveria ou como gostaríamos. Esta aqui onde estamos cansados, onde queremos fazer a diferença, mas não temos certeza de onde começar. Onde precisamos colocar comida na mesa, escovar os dentes das crianças, onde temos dor nas costas e semanas entediantes, onde as nossas vidas parecem pequenas, onde temos dúvidas, onde lutamos com a falta de sentido, onde nos preocupamos com quem amamos, onde lutamos para encontrar o nosso próximo e amar os mais íntimos, onde ficamos de luto, onde esperamos. E nesse dia particular, Jesus me conhece e declara que sou dele. Nesse dia, ele está redimindo o mundo, avançando o seu reino, nos chamando para nos arrepender e crescermos, ensinando a sua igreja a adorar, se aproximando de nós e nos tornando um povo todo seu. Se é para passar toda a minha vida sendo transformadas pelas boas novas de Jesus,
Eu preciso aprender como verdades grandiosas e arrebatadoras. Doutrina, teologia, eclesiologia, cristologia entram na textura de um dia comum. Como eu posso, esse dia ordinário em Cristo, é como eu vou passar a minha vida cristã inteira. Então é isso, né? O quanto a gente precisa conhecer Jesus, declarar Ele no nosso dia, chamar Ele para nos ajudar a nos arrepender, né, dos nossos pecados, a ser transformadas, e assim, em meio a todas essas coisas, né, a ter comida na mesa, a cuidar dos filhos, a ter um bom casamento, a se relacionar com as pessoas, a amar, tudo isso a gente tem que convidar Jesus para o nosso dia a dia, para estar aqui, ó, Senhor, eu estou aqui nesse dia simples, mas que a sua presença reine no meu lar, reine na minha vida, que a sua presença me ensine aquilo que eu preciso ser transformada, né? Aquilo que eu preciso liberar perdão e valorizar essa vida, porque amanhã e hoje já não volta mais, né? Já passou, hoje já foi. Amanhã a gente tem uma oportunidade nova de fazer isso tudo diferente, a viver uma vida com propósito, a já acordar declarando o Senhor para o nosso dia a dia, chamando a presença de Deus e falando, Senhor, me ajude, né? Me ajude aqui nas pequenas tarefas, a tomar decisões, a ser como Cristo, né? A me dedicar, a ser uma mulher que, onde eu chego, a presença de Deus chega primeiro ali, exala o bom perfume de Cristo. Então, que você, essa palavra possa falar com você, assim como falou comigo, no dia a dia, num extraordinário, fazer da minha vida uma devoção ao Senhor, que a nossa vida possa exalar o bom perfume de Cristo nos nossos dia a dias, comum, né, no cotidiano ali, mas consagrando ao Senhor e chamando a presença dele. Amém? Está aberto para quem quiser comentar alguma coisa, falar, compartilhar. Amém. Nossa, foi uma bênção, glória a Deus, por esse primeiro devocional aí, né, desse livro também, que é maravilhoso. Eu comecei a ler também hoje, e achei muito interessante essa parte que você fala sobre viver o presente. E às vezes a gente está olhando tanto para o futuro ou muitas vezes para o passado e a gente esquece mesmo de viver o presente. E até eu ouvi uma frase uma vez que fala assim: o presente é um dom de Deus, por isso que se chama presente. Então a gente precisa viver o nosso hoje como algo que o Senhor nos deu, como algo que o Senhor nos entregou realmente como um presente. Glorificar Ele em todos os momentos, desde o nosso acordar, né, até o nosso dormir, no nosso cotidiano, e tem algo, um mistério do Senhor no nosso dia, né? Ele quer falar com a gente nas horas que parece que estão mais agitadas ou tão talvez entediantes, mas ele ali também quer ministrar os nossos corações. Glória a Deus por essa palavra, foi uma bênção. Ó, a Ká mandou aqui. Que bênção de palavra, Mandinha, muito necessárias nos dias de hoje, onde vivemos tão ansiosas e na correria. Glória a Deus, porque Ele nos lembrou de desfrutar da presença dEle. Glória a Deus, é isso mesmo. Amém. É isso mesmo, né? A gente precisa desfrutar dessa presença. Alguém mais? Não? Então vamos passar pelos pedidos